Ok, então vamos continuar a nossa disciplina aqui, a aula número 4. Né? Nós vamos voltar agora, nessa nossa aula, a um tópico que a gente abordou na aula anterior, que nós vamos falar sobre aumento no número de dígitos significativos ou, no caso de inteiros, né, aumento na amplitude de valores possíveis para ser utilizado no Fortran. Tá? Nós tínhamos visto, então, algumas funções intrínsecas de transformação de tipo de variável, né, de real para inteiro e vice-versa. Né? E eu citei lá também uma função intrínseca, a DBLE, que eu falei de forma mais ampla, né, que ela dobra o número de dígitos significativos desde que a sua máquina permita dobrar. Né? Então agora a gente vai falar um pouco mais detalhadamente sobre isso. Né? Então aqui nós vamos voltar aqui ao capítulo 4, né? Mais especificamente nessa seção 4.6. Declarações e variáveis de tamanho estendido. Tá? Então, aqui esse tópico é o que a gente tinha abordado falando sobre a representação de número de ponto flutuante, né? Então tem a ver com isso, então por isso que está colocado nessa posição aí esse comentário, né? Então vamos seguindo aqui na página 18, né? O tamanho ou amplitude dos números que podem aparecer ou ser utilizados no Fortran por uma variável no Fortran é limitado, né? Como nós vimos lá. Depende da disponibilidade de posições de memória, né? Então, nós podemos usar declarações especiais para aumentar, né, a amplitude dos valores. Então, ele chama isso de variáveis com precisão estendida. Tá? Então, aqui ele fala que apenas variáveis inteiras ou reais podem ser utilizadas, mas nos casos as complexas também podem. Tá? A gente pode fazer isso com variáveis complexas também. Então vamos lá. Com relação aos inteiros, então como foi visto anteriormente, né, uma variável inteira, um valor inteiro, né, pode variar desde isso aqui, né, de menos 2 bilhões 147 milhões 483.648 até esse número positivo, né? Ele diz aqui que é pouco provável que você tenha que usar valores inteiros fora desse limite, mas se for necessário, pode-se usar uma declaração especial para estender essa amplitude de valores, né? E isso é o chamado especificador kind. Kind é tipo, né? Então, é um especificador que é usado quando for feita a declaração da variável, tá? Então, por exemplo, ele diz aqui, deseja-se declarar uma variável, o nome dela é bignum, tá? Com uma precisão ou amplitude de valores, no caso aqui de inteiros, melhor dizendo, só vale para extensão, porque não vale para precisão. Né? Precisão vai ser só para ponto flutuante, mas aqui para a extensão, amplitude de valores. Né? Estendido, né? Então ele diz aqui, essa forma aqui ó, é obsoleta, não se usa mais, se usava antigamente. Né? Era assim, integer asterisco 8, dois pontos, bignum. Né? Porque é o seguinte, ele fala aqui, ó, nas máquinas de 32 bits, o que acontecia é que os números inteiros, tá, utilizavam 4 bytes aqui. Tá? E quando você usa esse asterisco 8, né, aí, declarando dessa forma, a variável ela seria armazenada com 8 bytes. Isso era padronizado, funcionava em todas as máquinas. Né?
E aí você declarava a variável dessa forma aqui, né? Então nós vimos, né, que quanto mais posições você tem para escrever zeros e uns, você vai ter maior amplitude de valores, né? A forma que se usa atualmente é usando esse especificador kind aqui. Então, como é que você faz? Você faz integer, entre parênteses, kind igual, aí você põe um número especificador kind, que no caso aqui ele está usando o 8 e o nome da variável. Então, assim, quando a gente declara uma variável sem esse especificador ou esse, então o que vai ser, a gente chama a variável que a gente chama de precisão simples. Na realidade não valeria, né? Porque o inteiro é um número preciso, esse não tem problema. Mas a gente usa o termo precisão, né? Mas na realidade é extensão. Simples para inteiro, né? E quando, então, tinha gente que botava o 4 aqui, né? Mas é desnecessário. É só botar integer, você já tem a extensão simples para números inteiros. Quando você queria estender, é que você usava isso aqui. Não se deve usar isso aqui, isso já está obsoleto, tá? Deve-se usar o kind, né? Então ele vai dizendo aqui que essas duas declarações são equivalentes e elas vão usar mais espaço de memória para armazenar as variáveis, para permitir uma amplitude maior. Nesse caso, quando ele dobra, ó, o número aqui é isso aqui. Então nós tínhamos aqui, ó, indo até, no caso, 2 bilhões aqui, menos 2 bilhões, agora é desse número negativo até esse aqui, né? Na realidade, na máquina de 32 bits era 32.767, o número inteiro, de menos 32.767 a mais 32.767. Aqui ele já está usando máquina de 64 bits, tá? Aí você teria isso aqui, né? Então, essa é uma forma de você aumentar a amplitude dos valores, no caso, inteiros. Para reais, né, seria, isso daqui era mais ou menos 1,7 vezes 10 elevado a mais ou menos 38, isso é para a máquina de 32 bits, que são 7 dígitos significativos. Então ele mistura aqui um pouco as coisas, mas tudo bem, não tem problema, tá? Se quiser aí sim, precisão maior, aí a gente vai usar o especificador kind. E, consequentemente, com mais precisão, a gente vai ter também maior amplitude de valores no caso de números reais. Então, ele faria uma coisa que é análoga, que é, né, as declarações, as variáveis passariam a utilizar 8 bytes ao invés de 4 bytes, e aí é real asterisco 8 R num, né? E real kind igual a 8 R num, uma dessas duas formas, sendo que essa é obsoleta, não se usa mais, tá? A forma correta é usar o número kind, tá? Aí ele diz aqui, nesse caso, né, ele varia de menos 2,2 vezes 10 elevado a menos 308 até mais 1,8 vezes 10 elevado a 308, que dá aproximadamente 15 dígitos de precisão, tá? Então aqui você já tem uma amplitude significativa, aqui então é bem maior, né? O único problema aqui é que esse número kind que ele está colocando aqui, na realidade, ele não é um número padronizado no Fortran. Ele depende do compilador e depende da máquina. Então, para um certo compilador com um certo tipo de máquina, o número kind 8 pode até nem existir, né? Então, vai depender do seu compilador e da sua máquina. Essa combinação, haverá um certo número kind para precisão dupla, precisão simples, e a especificação, na realidade, você tem mais flexibilidade do que só usar 7 dígitos significativos ou 15. Você pode usar, por exemplo, 10, 12, 30,
dependendo da disponibilidade, lógico, do seu hardware e o seu compilador conseguirem trabalhar com esses valores, né? Que ele não cita aqui. Então eu coloquei 2 comentários aqui que sobre essa utilização. Então o primeiro comentário aqui eu vou abrir. Então assim, aqui é só uma repetição do que a gente falou, complementando, né? Da função dbLE. Então, a função intrínseca dbLE converte qualquer input numérico, real ou inteiro, real ou integer, em precisão dupla. O que ele faz é dobrar dentro da disponibilidade do seu hardware, né? Se o argumento for complexo, apenas a parte real é convertida, né? Então, a função seria utilizada assim, dbLE, entre parênteses, e aqui é o nome da variável, né? Então você poderia ter pegar o valor que está contido numa variável e dobrar a representação numérica dele, ou a precisão, vamos dizer assim, usando só o dbLE. Essa é uma forma, tá? Mas ela também é mais restrita, você pode fazer isso com maior controle, que seria usando o número kind, como a gente viu. O número kind, no entanto, ele varia com compilador e ou máquina, a combinação ou um ou outro, tá? Então, para obter um número kind adequado para uma certa precisão, a gente pode, existe uma forma, eu quero descobrir qual é o número kind para, por exemplo, um número de, eu ter uma precisão dupla, tá? Então eu uso a função intrínseca kind. Nós vamos ver na parte 2 da aula um pedacinho, um códigozinho, como a gente faz isso. Então você chama essa função, dá um número e pergunta qual é o número kind para eu ter representação desse número. A gente vai ver um exemplo na parte 2. Agora, para utilizar o número kind, eu não preciso saber qual é esse número. Eu posso saber que aí eu posso explicitamente vir aqui e selecionar um número kind que eu quiser, da forma que está aqui. Então, por exemplo, eu boto real, kind igual, e o número kind que corresponde à precisão que eu quero, tá? Mas eu não preciso fazer isso. Existe um outro recurso, né, que é essa função intrínseca selected real kind. Essa selected real kind, o que ela vai fazer? Você dá o número de dígitos significativos que você quer na representação do seu número, na variável. O que ele vai fazer é pegar essa função selected real kind, verifica qual é o número kind para essa precisão e você vai armazenar esse número em uma variável inteira. Porque o número kind é isso, é um número 1, 2, 8, 6, 10, seja lá qual for. É um número inteiro. Então você chama esta função, ela vai receber um valor e você armazena esse valor em uma variável inteira, tá? Aí você vai declarar a variável aqui, real, coloca o kind e ao invés de você botar explicitamente o número, você põe o nome da variável que recebeu o número kind. Então você nem precisa saber. Eu quero saber. Você manda imprimir o conteúdo da variável para você saber. O número kind é tal. Mas você não precisa saber, tá? Qual é a vantagem de você fazer isso aqui? Portabilidade. Por quê? Quando você pega um código e você utiliza isso aqui, você pode compilar em qualquer máquina, independente do número kind que a máquina tenha. O que ela vai fazer é o seguinte. Então, por exemplo, eu vou definir aqui uma variável inteira que é kind number s, que eu vou dizer aqui como se fosse de precisão, que eu vou chamar simples, de 15 dígitos significativos. Então, essa é a variável inteira que vai receber o número kind. Aí eu chamo a função selected real kind e o argumento para essa função é isso aqui, ó, P, que é para indicar qual é o número de dígitos significativos que eu quero, e eu ponho esse número aqui, 15.
tá? Então vai indicar que se desejam 15 dígitos significativos, né? No caso aqui, por exemplo, eu desejo 31 dígitos significativos. Qual é o número kind? Então eu vou chamar selected real kind com p igual 31, vai receber esse número e eu vou armazenar numa variável, por exemplo, isso é um nome, eu escolhi esse nome, poderia ser qualquer nome de variável inteira, tá? Isso é só para o exemplo. Aí é kind number d. Isso daqui é que é padrão, o nome da função e esse p aqui, tá? E aí vai ser armazenado nessa variável. Aí, como eu vou usar depois? As variáveis, então, que eu vou declarar desse tipo aqui, eu não vou colocar o número explicitamente, eu vou colocar assim, real, kind, aí eu boto aqui igual kind number s, aqui, ó, é o nome da variável. Por quê? Porque aí o compilador ele vai lá ler na posição de memória qual é o valor kind que está lá e vai colocar aqui, e essa variável, por exemplo, xs, será declarada com esse número kind aqui. A variável xd, por exemplo, eu boto aqui real kind igual kind number d, que foi esse aqui que foi obtido pela função aqui, e vai ser essa variável, ela vai ser declarada com essa precisão aqui, tá? Então, uma observação. Se não for possível a representação desejada, o número kind será negativo, será apresentado na mensagem de erro. Vamos supor que eu coloque aqui kind number, eu quero uma variável qualquer d, eu boto selected real kind, p igual a 95. Eu gostaria de ter 95 dígitos significativos. Mas a minha máquina não suporta isso, por causa do tamanho da memória, limitação de hardware, etc, etc. O que vai acontecer? Nesse caso, retorna um número kind negativo, tá? E aí, isso internamente o Fortran vai saber, ó, o hardware não suporta essa precisão. E aí, quando eu tentar declarar a variável com esse número kind negativo aqui, vai aparecer a mensagem de erro. Vai dizer, ó, não é possível atribuir essa precisão com esse número kind na sua máquina, tá? Por quê? Porque o hardware não suporta, tá? Então, assim, o uso desse recurso é bastante específico. É só quando você precisa de cálculos extremamente... que a precisão é extrema. São aplicações muito... não são corriqueiras, né? Como, assim, há grupos de pesquisa que estudam justamente precisão de método numérico, em que eles utilizam, às vezes, precisão de 60 e tantos dígitos significativos, porque eles querem verificar exatamente a precisão numérica de determinados métodos, né? Então, são aplicações bastante específicas. Na maioria, eu vou falar por mim, né, nas aplicações de engenharia, no meu caso eu uso em fluido natural, né, que é atmosfera, oceano, essas coisas, dispersão de poluentes, a precisão simples é mais do que suficiente. Muito mais do que eu preciso, né? 31 dígitos significativos, que é o padrão da precisão dupla, né? Por exemplo, de máquina 64 bits, já é muita coisa. Mais que isso, em geral, até 15, pegando números que vão de mais ou menos 10 elevado a mais ou menos 308, isso daí, para mim, é mais que suficiente, né? Então, mas existe esse recurso, ele está disponível, né? Para quem precisar. Tá? Nós vamos ver na parte 2 um exemplo aqui, é meio confuso assim nessa hora explicar isso, mas quando vocês veem o exemplo vão ver que é uma coisa simples. Tá? Aí, voltando então ao tópico portabilidade. Se eu pegar um código, por exemplo, e botar direto assim, real kind igual a 8, é como eu falei para vocês, pode ser que funcione em uma máquina. Quando eu for para outra máquina, o número kind é diferente e vai dar incompatibilidade. Ou, eventualmente, não é a precisão que eu gostaria. Quando você usa isso aqui, você não está explicitando o número kind. Você está deixando que o programa vá lá, use a função intrínseca, verifique qual é o número kind e
use o número adequado para aquela máquina, para aquele compilador. Então, isso facilita a portabilidade, né? Vocês vão ver o exemplo que o número kind de precisão simples e dupla para o FTN95, na maioria das máquinas, é 1 e 2. 1 para precisão simples e 2 para precisão dupla. Então, você escreve esse programa, por exemplo, do jeito que está aqui, realkind igual a 8, quando você quer precisão dupla, lá, na realidade, você rodar, compilar no FTN95 vai dar erro, que ele vai dizer, não, esse número kind não existe, ele só tem 1 e 2, por exemplo. Então, a portabilidade é que permite que você, fazendo isso aqui, você não diz explicitamente qual é o número kind, deixa o programa verificar e adequar para a máquina, combinação máquina-compilador que você tem. Tá? E tem uma segunda caixinha aqui que eu botei com essa observação aqui. Uma forma, então isso é na hora que eu estou declarando a variável, tá? Eu faço isso declarando. Agora eu quero converter uma variável de uma precisão menor para uma precisão maior. Então eu faço isso aqui, eu declaro uma variável, por exemplo, com um número kind superior, e aí o que eu vou fazer? Eu pego e faço assim, declaro real, como está aqui. Aí eu ponho o nome da variável de precisão inferior aqui, vírgula, e o número kind da precisão superior. Tá? Isso daqui, então, a função real, nesta forma, então, lembra que a gente viu, eu posso converter um número inteiro em um número real usando real. O real, então, ele é ou uma declaração de tipo ou um comando, uma função intrínseca para mudar de tipo. Aqui, no caso, ela está sendo usada para mudar de tipo. Então, eu estou pegando uma variável, por exemplo, que seria uma variável, naquele exemplo anterior, xs, e aí eu boto real xs, vírgula, o número kind da precisão superior, vamos supor que fosse 8, e aí eu vou armazenar essa variável transformada no lugar da variável de precisão superior, que é xd. Então, eu fiz a conversão. Converti a variável de precisão inferior na variável de precisão superior. Tá? Então, lembrando, real, ou ele é usado para declarar, ou ele pode ser usado para declarar, ou também é uma função intrínseca de conversão, de precisão. Tá? Então, essa é a parte referente à declaração de variáveis de precisão estendida. Agora nós vamos prosseguir aqui, nós vamos agora para o capítulo 6. Então, nós vamos falar de entrada e saída de dados simples. Tá? Então, isso aqui, nós vamos falar de entrada e saída de dados simples não estruturada. Quando ele fala não estruturada, quer dizer sem formatação. Tá? É só para entrar e sair dados sem preocupação com formatação. Tá? É a forma mais simples que tem. Então, nós vamos começar falando de saída de dados, que é o output, que é o write. Tá? Então, no exemplo anterior, no primeiro programa, aquele programa primeiro que nós vimos, né, tinha lá write, abre, fecha parênteses, asterisco, vírgula, asterisco, hello world. Tá? No caso lá era hello mundo. Né? Então ele diz assim, isso vai enviar esse comando, vai enviar a mensagem, né, que é essa cadeia de caracteres hello world, que está entre aspas, para a tela. Né? O primeiro asterisco, né, ele diz que ele vai para o dispositivo padrão de saída, que é a tela do monitor. Tá? O segundo asterisco quer dizer que é formato livre, ou seja,
isso quer dizer que quem vai definir o formato da saída é o próprio compilador. Eu não vou dizer como eu quero que saia o output. Vai ser definido pelo compilador, né? Então ele diz, o formato livre permite que o compilador determine a forma adequada de colocar a informação, né? Então ele diz, isso torna mais fácil quando a gente está começando, né, a trabalhar, ou em fases, por exemplo, que você está testando ainda o programa, desenvolvendo, que não tem tanta preocupação com o formato. Então você deixa o compilador definir o formato, porque ainda não chegou na fase de você fazer um refinamento no formato de saída que você quer, né? Então isso facilita a tua vida. Depois você pode, assim que o teu programa já está todo desenvolvido, funcionando, aí você vai refinando o formato, etc, etc. Aí ele diz aqui que a única coisa é que você não tem controle de como vai sair o resultado. Mas a ideia é que nesse momento em que você está usando esse recurso, não é tão necessário você ter essa formatação, tá? Aí ele diz aqui, adicionalmente, o valor que está carregado em uma variável, ele pode ser apresentado. Então, por exemplo, ele declara variáveis num 1, num 2 e num 3, tá? Inteiras, e ele declara elas aqui e já inicializa, tá? E aí ele vai escrever aqui, ele quer ver o conteúdo da variável num 1. Então ele põe write, entre parênteses, asterisco, vírgula, asterisco, num 1. Tá? Então é isso. Quando a gente quer verificar o conteúdo da variável, a gente coloca o nome da variável aqui. Tá? Então, na hora que eu quero verificar o conteúdo de uma variável, eu mando escrever e põe o nome da variável. E aí ele vai lá na memória, o compilador, vê qual é o conteúdo e imprime na tela, nesse caso aqui. Eu poderia colocar aqui num 1, num 2, num 3, ele ia imprimir de conteúdo de todas as variáveis que estivesse na lista aqui. O importante é que elas têm que ser separadas por vírgula, o nome das variáveis. E a gente vai ver depois que eu posso combinar, logo a seguir a gente vai ver, neste formato, quer dizer, nessa forma de output simples, eu posso combinar cadeias de caracteres com nome de variável. A gente já vai ver isso aí, né? Ele faz uma outra observação aqui. Se eu coloco write, entre parênteses, asterisco, vírgula, asterisco, e não ponho nada aqui, o que vai acontecer é que ele vai imprimir uma linha em branco. Então, na tela, que equivaleria a pular uma linha, né? Isso vocês já podem saber. Toda vez que a gente encontra um comando write ou um comando read, o compilador manda que se pule uma linha. Ele executa e pula a linha. Então, escrever, ele vai escrever uma linha em branco e pula a linha. Ler, ele lê a linha e pula para a linha seguinte, tá? Automaticamente. Múltiplas variáveis e cadeias de caracteres podem ser apresentadas em uma declaração, um comando write, né? Então, por exemplo, usando declarações prévias aqui, então, write, aí asterisco, vírgula, asterisco, ele bota, entre aspas, number1 igual. Então, entre aspas, isso aqui quer dizer que vai ser escrito literalmente da forma que está aqui. Vírgula, num 1. Olha só, o nome da variável não está entre aspas. Quando não está entre aspas, o que vai? O compilador entende que é o nome de uma variável e ele vai imprimir o conteúdo da variável aqui. Vírgula, entre aspas, number2 igual, então ele vai escrever isso aqui, vírgula, e num 2, o conteúdo da variável num 2. Tá? Então, isso às vezes você manda imprimir o conteúdo de 5 variáveis. Aí para você saber qual variável que eu estou imprimindo em cada uma dos valores que está sendo impresso, corresponde a qual variável às vezes é interessante a gente colocar isso aqui nessa fase que a gente está desenvolvendo o programa, né? Que formatação não é tão importante. Então ele diz,
as informações entre aspas são apresentadas na forma que estão, né? E aí ele diz, se tiver letra maiúscula e minúscula, ele vai diferenciar, e erros tipográficos aqui também vai ter, vai aparecer qualquer erro, não é corrigido, né? Quando não se usam as aspas, é interpretado que isso aqui é uma variável e aí ele vai imprimir o conteúdo da variável. Se a variável não tiver sido declarada, vai ser gerado um erro pelo compilador. Então, mando executar, a variável não está inicializada. Por quê? Para escrever, o que vai acontecer? O compilador vai mandar a CPU ir lá na memória, ler o conteúdo daquela variável, trazer e imprimir na tela. Quando ele vai lá no conteúdo da variável, não tem nada escrito, então ele dá uma mensagem de erro, de forma geral, né? Então, ele diz, o valor do conteúdo de cada variável vai ser apresentado. Um valor tem que ser atribuído à variável antes de tentar apresentá-lo, tá? Porque um bom compilador vai fazer isso. Se você não atribui algum valor à variável, ela está vazia, e você tentar imprimir, operar, utilizar o conteúdo que não existe, não foi ainda definido, o compilador dá um erro. No entanto, não acontece sempre isso. Isso é extremamente perigoso. E eu botei essa observação assim, cuidado. Alguns compiladores atribuem 0 ou um valor aleatório a variáveis não inicializadas. É problemático. Como é que você vai saber isso? Você testa, bota lá, pega, abre um código, põe uma variável, não inicializa ela e manda imprimir. Aí você vai descobrir se o que seu compilador faz. Se ele dá uma mensagem de erro ou se ele coloca um valor aleatório ou põe 0. Né? A maneira certa de você fazer isso é testar. Infelizmente, eu não saberia dizer para vocês. Eu sei que o GFortran ele imprime valor de variável não inicializada. Se eu não me engano, é um valor aleatório que ele põe lá. Então isso é perigoso, porque às vezes você esqueceu de inicializar a variável e ele está operando lá dentro, não dá mensagem de erro, você acha que está funcionando. O teu programa está funcionando, mas o conteúdo das variáveis, os resultados estão todos errados. Por quê? Porque você, sei lá, esqueceu de inicializar uma variável. Então, por isso que muitas vezes, não é sempre, é interessante você inicializar uma variável. O FTN95 é um bom compilador por causa disso. Se você tentar realizar qualquer operação ou imprimir resultado, né, conteúdo de uma variável não inicializada, ele dá erro. Ele diz que a variável não foi inicializada. Tá? Uma outra forma que é obsoleta, não deve utilizar, era o print. Tá? Então eu não vou nem falar sobre isso, porque o print tem compilador, inclusive, que é incompatível. Você tenta fazer isso, ele não vai permitir, vai dizer que é obsoleto. Então, nem vamos ver isso aqui. Tá? Se você quiser imprimir um conteúdo também, use o write. Tá? Agora vamos falar de input, entrada de dados. Tá? Então, o que é a entrada de dados? O usuário ele vai colocar informações dentro do programa para o programa executar. Tá? E isso a gente faz com o comando read, que é um comando de leitura. Né? Você está mandando o compilador ler. Então, por exemplo, eu declaro variáveis num 1 e num 2, duas variáveis inteiras. Tá? E aí, eu não inicializei essas duas variáveis. Tá? E agora, eu quero colocar essas variáveis como dado de entrada, os valores dela, para operar, seja lá o que eu quiser que fazer com elas. Né? Então, eu vou colocar aqui, ó, read, por exemplo, eu quero colocar o valor
para ser atribuído a ANS1 aqui. Eu boto read, entre parênteses, asterisco, vírgula, asterisco, o nome da variável ANS1. Né? O que vai acontecer? Da mesma forma que para o write, o asterisco é o dispositivo padrão de saída, no read, o asterisco é o dispositivo padrão de entrada, que é o teclado. Tá? Então eu estou dizendo, leia a partir do teclado, em formato livre, um valor que vai ser atribuído à variável ANS1. Tá? Então é o que ele diz aqui, vai ser entrado pelo... Eu vou dar entrada a esse valor pelo teclado a um valor que vai ser armazenado na variável ANS1, asterisco, vírgula, asterisco, diz que é do dispositivo padrão de entrada em formato livre. Então, ele permite ao compilador determinar o formato apropriado da informação que está sendo lida. Tá? Posso ler mais de uma variável. Tá? Então, pode ser read, asterisco, asterisco, ANS1, vírgula, ANS2. Então, tem que colocar aqui a vírgula separando. Tá? Agora, o que vai acontecer? Eu estou querendo ler dois valores para ser armazenado primeiro na ANS1, o segundo na ANS2. Então, dois números vão ser necessários eu dar entrada. Os números podem ser dado a entrada a eles na mesma linha, com um ou mais espaços entre eles, vírgulas também, eu esqueci de incluir aqui, mas eu posso entrar um número, vírgula e outro número, ou posso entrar um número, espaço, outro número, tá? Ou mais de um espaço, um número, vários espaços e o outro número. Ou até mesmo linhas separadas. Eu posso entrar o primeiro número, dar Enter, aí pula, e o que acontece? O prompt fica lá esperando, parado. Tá? Enquanto eu não entrar o segundo número, o compilador não vai fazer nada, porque eu disse assim, leia dois números para ser colocados em ANS1 e ANS2. Digitei o primeiro, dei Enter, ele vai carregar aqui e ele fica esperando. Enquanto eu não colocar o segundo número, ele não vai fazer nada. Tá? Então, o read vai esperar até que dois números sejam digitados. Tá? Então, assim, se eu não colocar nada, colocar o programa para rodar, o que vai acontecer é quando ele chegar nesse comando aqui, ele vai parar, a tela vai ficar preta lá, o prompt vai ficar piscando, e aí eu tenho que digitar. Então, é uma boa prática você fazer o seguinte, quando você tiver esse tipo de informação aqui, ou comando que você quer executar, antes você coloca um comando write para escrever na tela o que você tem que fazer. Então, é o exemplo que ele dá aqui, logo abaixo. Ou seja, o exemplo que ele vai dar. Eu declaro três variáveis inteiras aqui. Month, day e year. Mês, dia e ano. Tá? Aí o programa ele vai parar e pedir três valores que são os dados que correspondem ao mês, dia e ano, que eu vou ter que entrar pelo teclado. Se eu não disser nada, o que eu quero fazer, quando chegar isso aqui, o que o programa faz? Ele para o prompt ficar piscando e fica esperando para fazer alguma coisa. Se eu não souber o que eu tenho que fazer, quantos números eu tenho que digitar, esses números são para quê? Que eles significam para o programa? Eventualmente eu não vou saber o que eu tenho que fazer. Então eu ponho essa mensagem antes aqui, ó, write, asterisco, asterisco, entre aspas, entre a data, mês, dia e ano, fecho aspas. Então o que vai acontecer? O programa vai executar, vai apresentar isso aqui na tela, e aí ele para e o prompt fica piscando. Aí eu leio isso aí. Eu sei que aqui eu tenho que entrar três números que estão na sequência. Mês, dia e ano. Tá? Então, isso é uma boa prática para você saber o que você tem que fazer, porque senão a tela para ou fica piscando o prompt e você não sabe
eventualmente o que você tem que fazer. Então, é uma boa prática você antes coloca esse write, porque que vai acontecer? Imprime, e quando eu tenho read, o que faz? O programa interrompe a execução e fica o prompt lá, ficar piscando, esperando que você dê a entrada no dado. Aí você vai saber o que tem que fazer. Aí você vai digitar os 3 números, que pode ser na mesma linha, separado por espaços, ou por vírgula, ou um de cada vez. Entra um, dá Enter, o primeiro que entrar vai ser o mês, o segundo dá Enter, vai ser o dia, o terceiro vai ser o ano. Quando entrar os 3 valores, o programa prossegue a execução. Tá? Então, nesse caso, o programa está pedindo os inteiros, 3 inteiros, né? Que eles têm que dar entrada antes que o programa continue. Enquanto eu não der entrada nos 3 valores, o programa fica parado. Tá? Eles podem ser dada a entrada neles em uma linha, com um espaço único entre eles, ou vírgulas, ou com múltiplos espaços, ou com tab, né? Afastar por tab, ou em 3 diferentes linhas. Então ele diz aqui, isso seria o que aconteceria na execução. Executa o programa, vai aparecer isso aqui, e o prompt vai ficar esperando. Aí ele entrou 10, 17, 2009, deu Enter. O programa vai executar. Ou vai aparecer essa linha aqui, essa informação, entre a data, coisa e tal. Aí ele pôs 10, deu Enter, 17, deu Enter, 2009, dá Enter e o programa continua a executar. Ou dessa forma que está aqui, entre a data, mês, dia e ano, aí ele colocou 10, vários espaços, 17, vários espaços, 2009, dá Enter, continua. E ele não deu exemplo aqui, mas eu poderia botar 10,17,2009, também funciona. Tá? Uma observação importante, o tipo de número que está sendo pedido é inteiro. Tá? Então, deve-se entrar números inteiros. Se você tentar entrar com um número real ou um caractere, uma letra, por exemplo, vai gerar um erro. Tá? Então, a gente vai falar sobre esses erros em aulas para frente. Né? Próximas aulas a gente já vai falar sobre erros aqui. Então, a gente sempre tem que ter consistência entre o dado que a gente está dando para o programa entrar e o tipo que vai ser que o programa está pedindo, porque quando você entra com o dado, ele vai na posição correspondente, no caso aqui o primeiro dado vai ser armazenado nessa variável, essa e essa. Eu poderia ter entrada de dados de tipo diferente. Eu quero que entre um primeiro valor que é real, o segundo que é um inteiro e o terceiro uma cadeia de caracteres. Não necessariamente todos têm que ser do mesmo tipo, mas eu tenho que ser consistente. Se a sequência é um número real, um número inteiro e um caractere, é isso que eu tenho que entrar. Se eu inverter a ordem, o programa vai tentar armazenar na memória de um tipo que não é compatível e isso pode dar uma mensagem de erro, ok? Então, basicamente é isso que a gente aborda nessa aula número 4, na primeira parte, e a segunda parte nós vamos ver alguns programas de exemplo.